Vamos, vamos começar o shiur de hoje, continuando na página do final da página 212. O Arthur, como de costume, não trouxe o livro. Então, na prática, nós estávamos falando, inclusive, outro dia, no shiur passado, sobre os sábios de Hailem. Alguém se deu trabalho, Abraham, ele é meticuloso, ele foi, procurou, me mandou da Wikipédia o que era Hailem na Polônia, onde ficava e tudo mais. Então, se alguém tiver interesse, é só passar o link. Era o senhor Rolnik, me parece. Helemer, pode ser? O Shabbat estava o filho, o neto dele estava aqui, e fomos caminhando junto, contando histórias do seu Davi. Então, uma das histórias dos homens sábios de Helem não passava para mim de mais uma anedota divertida, até que fui obrigado a tratar com a burocracia governamental, já vimos isso outro dia, mas vamos terminar então, já que começamos. E nesse momento admirei a visão profética da história. Ela relata que numa noite de inverno em Helem, caiu uma camada de neve tão limpa e macia que quando os anciões da cidade se levantaram de madrugada, ficaram encantados com sua beleza primordial. Mas então lembraram que o Shamash, o bedel da sinagoga, costumava ir de casa em casa batendo a porta dos fiéis, acordando-os para irem ao serviço matinal. Não tinha despertador, então o despertador era o Shamash, certo? Então, com seus enormes pés, o Shamash pisoteava e destruiria aquela neve linda e adorável. Eles não podiam permitir que isso acontecesse. Então, qual a solução? Os homens sábios de Helem reuniram-se em sessão extraordinária, parece reunião de condomínio, e, depois de muita reflexão, encontraram uma solução que seria semelhante ou quase idêntica, se fosse imaginada pela eficiência da moderna burocracia governamental. Para evitar que o Shamash pisoteasse a neve macia com seus grandes pés, 4 homens carregariam o Shamash de porta em porta. Então, cada um tira as suas conclusões. É que vocês não perceberam que os 4 homens tinham pés pequenos e o homem tinha pés grandes. Algumas vezes eu fui chamado a opinar a respeito de uma questão ética complicada. Às vezes me via num dilema. E só era capaz de explicar melhor minha posição graças a uma história que ouvira frequentemente de papai. Havia uma jovem que era muito devota. Certa vez ela adoeceu e seu estado chegou a ficar crítico. Um especialista que a examinou disse que havia apenas uma coisa que poderia salvar sua vida. Um ingrediente que só era encontrado no fígado do porco. A moça precisaria comer fígado de porco se quisesse sobreviver. Ela se recusou a fazê-lo, dizendo que não comeria trefá de maneira nenhuma. Na verdade, não é trefá, é um animal impuro, mas conceito. Seu pai foi buscar o rabino local para conversar com ela e este lhe informou que quando há perigo de vida, as leis de kashrut ficam suspensas. Além disso, a lei da Torá não só permite, mas também obriga que se faça tudo o que for necessário para salvar uma vida. Em resumo, asseverou o rabino, nesse caso a Torá exigia que ela comesse o fígado do porco. Ou seja, na prática não tem muita opção, certo? Então, ela deveria comer esse fígado. A moça consentiu, relutante, mas afirmou que só comeria fígado de porco se o animal fosse abatido ritualmente. Já era ruim o suficiente de ter que comer porco, hazir, disse ela. E ela não comeria ainda por cima nevelá, carne que não foi abatida ritualmente. O rabino tentou explicar que não existe um abate ritual para o porco, mas toda a sua argumentação foi em vão. Se não houvesse um abate ritual, ela não o comeria. Só faltou pedir para casa para salgado carne depois. Só faltava que ia ficar um sujeito que ia fazer... Que tinha experiência. Fazer esquita no porco. O pai, desesperado, foi ao Shohet Magarefe e explicou-lhe a situação. Ele sabia que era absurdo, disse, mas a menina corria risco de vida e não aceitava com nenhum argumento. Será que o Shohet, por piedade de sua filha enferma, poderia lhe prestar um favor e abater o porco para ele? O Shohet deu de ombros.
Isso era a coisa mais maluca de que ele já ouvira falar. Mas não fazia sentido adiar a cura. E assim o Shochet efetuou um abate ritual. A moça ainda não ficou satisfeita. Ela queria que os pulmões do animal fossem inspecionados de acordo com o Halachá, para assegurar que não havia nenhuma lesão que tornaria a carne trefar. Já era ruim o suficiente ser obrigada a comer hazir, asseverou ela. Mas uma trefá duplo é pior do que uma trefá simples. Já que não se podia argumentar com ela, o Shochet retirou os pulmões do porco para fazer a inspeção. E, infelizmente, havia uma lesão duvidosa. Ele levou o pulmão ao rabino para que este decidisse. O rabino examinou o pulmão e disse: se esta lesão estivesse no pulmão de uma vaca, não seria um problema, pois ela não é por si uma lesão trefá. Mas como é possível decidir que um hazir é kasher? Você quer que eu te diga que está kasher? Não posso, é o porco, finalmente. A civilização ocidental se entusiasmou demais com a aprovação de aspectos favoráveis. Muitas coisas claramente repreensíveis são aceitas pela sociedade por causa de seus aspectos favoráveis, entre aspas. Ninguém tem dúvida de que a televisão resultou na introdução de um comportamento degenerado bastante explícito nas salas de estar de muitos lares e atinge indiscriminadamente muitas crianças pequenas e impressionáveis. No entanto, a televisão é considerada kasher por causa de seus noticiários de valor questionável e programas educativos, às vezes também questionáveis. Algumas pessoas envolvem-se em práticas suspeitas nos negócios, mas doam parte de seus lucros a causas nobres, kasherizando assim suas transações comerciais. Claras violações dos estudos religiosos podem ser cometidas por indivíduos que são o alicerce econômico da congregação. Tudo pode se tornar aceitável por causa de algum aspecto favorável. Seria bom lembrar que, independentemente de qualquer consideração, hazir simplesmente não pode ser considerado kasher. Ou seja, não adianta a gente querer purificar ou permitir o que não é permitido. Hoje em dia a gente vai nessa leva, certo? Que pode. É muito comum a gente dizer, tem que lidar com a situação. Temos que saber lidar com o que temos. Recebi minha educação rabínica teórica na yeshiva, mas aprendi uma lição prática de rabinato com Malka. Malka era da linha antiga. Sem dúvida nenhuma, depois que Malka foi criada, o molde foi jogado fora. Nunca mais haverá alguém como ela. Malka permaneceu lúcida até o último dia da vida. Parou de contar os anos depois de completar o 100º aniversário. Okay? Morava com sua filha até que esta entrou num asilo de velhos. A filha. Malka teve de entrar na instituição com a filha para tomar conta da filha. Malka era sábia. Tinha um coração de ouro e a língua tão afiada quanto uma navalha. Ninguém se atrevia a contrariá-la. Quando fiz meu primeiro elogio fúnebre, ainda um rabino inexperiente, Malka estava entre os presentes. Eu achava que havia feito uma excelente homilia, mas quando o serviço terminou, ela me chamou de lado. Filhinho, disse ela. Só Malka era capaz de chamar o rabino de filhinho. Afinal de contas, ela podia ser a minha bisavó. Filhinho, disse Malka, você é quem deve conhecer a profunda sabedoria e toda a filosofia do Talmud. Mas quando faz um elogio fúnebre, você deve dizer que os filhos eram muito respeitadores, amorosos e dedicados a sua mãe. Respeitadores e amorosos, indaguei. Malka, essa mulher que foi muito devota e observou a kashrut durante toda a sua vida, teve de passar os últimos 2 anos e meio num asilo de velhos, trefá, porque seus filhos ricos não tiveram o trabalho de lhe proporcionar cuidados em sua casa, embora isso fosse totalmente possível e viável. Você chama isso de respeito e devoção? Malka balançou a cabeça. Filhinho, e você está contando alguma novidade para Malka? Talvez você seja mais erudito do que Malka, mas Malka já viveu um pouco. Ouça o que Malka tem a dizer, filhinho. A interpretação do Talmud é muito bonita, mas fora da sala de estudos, não faz ninguém se sentir melhor.
Você não pode mais ajudar a senhora que morreu. Mas se você dizer a seus filhos aquilo que Malca lhe sugeriu, isso fará os filhos se sentirem melhor. E então, piscando o olho, ele acrescentou, e também não faria nenhuma congregação. Agora, quando o grande dia chegar para Malca, você poderá dizer o que quiser, mas, por favor, fale em Yiddish para que eu possa entender. Na prática, muito interessante. Ou seja, qual é o objetivo da homilia? Então, de alguma maneira, trazer conforto, como a gente diz, consolar os enlutados. Não na hora de enterro. Na hora de enterro é o sentido profundo, verdadeiro, é fazer uma apresentação da nova, vamos dizer, a nova Neshama que se eleva, fazer uma apresentação nos céus. Deus quer ouvir o que estão falando dela na terra. Então, vamos ver o que se fala. Então, por isso que se costuma falar de coisas boas. Então, isso que a Malca está dizendo, por um lado, fala bem dela, e, ao mesmo tempo, dá uma força para os filhos, para eles se sentirem, já perderam o ser querido. Já, entre aspas, está mal com isso. Então, pelo menos, levanta um pouco a moral deles. Mais ainda. Interessante. Eu me recordo da senhora Glass, desde quando consigo me recordar da minha existência. A senhora Glass era muito ativa no grupo assistencial das mulheres do Chiu e frequentemente visitava nossa casa quando eu era criança. E sempre trazia chicletes para mim. Eu era muito querida. Imagina se eu, ao invés de distribuir pirulito, começo a distribuir chicletes. A sinagoga fica toda cheia de chiclete grudado. Já deixa o papel do pirulito, imagina. Muitos anos depois, quando eu era residente no Hospital Mount Sinai, a senhora Glass foi transferida do asilo de velhos para lá porque estava com pneumonia. Ela tinha 80 e tantos anos e perdera as duas pernas devido a diabetes. Fui chamado para administrar-lhe um antibiótico intravenoso. Para tranquilizá-la, disse, a senhora só sentirá uma pequena picada de agulha. Não vai doer muito. Não seja tolo, meu filho. Ela já não chamou um filhinho, chamou de meu filho. Exclamou a senhora Glass. Deixe que doa. Você acha que uma pessoa tem vontade de partir do mundo agradável? Então, vai partir do mundo onde tem sofrimento, onde tem dor. Deixa doer. Muitas vezes eu me recordo dessas palavras, principalmente quando trato de pacientes geriátricos, alguns dos quais parecem estar cronicamente insatisfeitos com qualquer coisa que se faça por eles. Pode ser extremamente frustrante cuidar de pacientes idosos, em qualquer área que seja, e sentir que seus esforços não são reconhecidos. Eu transmiti a mensagem da senhora Glass a muitos profissionais de geriatria. As queixas das pessoas idosas nem sempre significa que suas reais necessidades deixaram de ser atendidas, ou que realmente estão insatisfeitas com aquilo que você faz por elas. Às vezes, essa insatisfação constitui uma defesa, e não deveria ser interpretada como ingratidão. O Rabino está falando aqui uma coisa muito interessante, né, que não na campo da saúde, né, que é muito discutida, a questão de você tratar de pessoas que não melhoram, que não tem como melhorar, e que isso é uma dificuldade para as pessoas da saúde. Então, é uma discussão, e as pessoas, não importa se elas vão melhorar ou não, se elas estão na reta final, elas merecem um cuidado digno. Né? Não somente isso, você pode proporcionar que parem de piorar. Exato, ou pequenos momentos. Deixar de sofrer. Né? Por isso eu digo, parar de piorar. Né? Ou pequenos momentos, né? Que talvez não vai ser uma melhora de um tratamento que ela vai segurar, mas ela vai ter momentos de felicidade ou momentos mais leves, né? Isso é muito importante, mas para muitos profissionais da saúde é difícil. Se lembra, não me lembro no que capítulo, nós limos aquela história que ele foi tratar de um paciente terminal, e ele fazia lembrar de como andava de bicicleta quando era criança, resgatava aqueles momentos, e por momentos o homem não sentia dor, não sentia sofrimento, ele estava lá imbuído um tipo de, como chamava? Transe. Não, de transe, exato, onde ele esquecia do que estava vivendo e literalmente estava em outro momento e outro lugar. Ele se sentia que estava andando de bicicleta junto. Se você tira férias, quando estão acabando e precisa voltar para casa para a luta e a pressão do dia a dia,
O melhor que pode acontecer é o tempo mudar e ficar horrível nos 2 últimos dias de descanso. Onde você já quer voltar para casa. Na prática, você olha o céu azul, o mar calmo, sossegado, a praia vazia. O que você diz? Toda essa maravilha, eu tenho que voltar para casa. Você se lamenta ter que voltar para casa. E ainda para os problemas, para os tsules. Agora, se o tempo está feio, frio, Baruch Hashem, vou voltar para casa. Nesse caso, torna-se muito mais fácil voltar de viagem do que se o tempo estivesse ideal para jogar golfe ou pescar até o último dia. Quando o momento de partir deste mundo se aproxima... Bom dia. Bom dia. Quando o momento de partir deste mundo se aproxima, é muito mais fácil despedir-se de tudo se o mundo for visto como um local extremamente desagradável. Isso é uma lição interessante. Já você facilita. Muitas vezes a pessoa diz, que hoje em dia tem muito entre os jovens, outro dia estava conversando, que o jovem diz, mas eu não pedi para nascer. Não sei se você se deparou com isso. O jovem reclama, você me exige a vida, sei lá o quê, eu não pedi para nascer. Mas ninguém quer ir embora. Pelo menos ninguém normal. Sim. Que tem, como chama, sensações, os sentimentos de querer ir embora, não é normal. O normal é você não querer ir embora. Entendeu? Então, uma colocação interessante aqui, mostrar o lado negativo. Se vai doer, não tem problema. Ninguém quer ir embora do mundo onde não dói. Agora, no mundo que dói, quer ir embora. Parte mais fácil. Queria cumprimentar um amigo que fez nos anos 60. Você lembra ainda? Vaga lembrança. Aí a gente deu uma Mazal. Ele falou uma alternativa era pior. Tá certo? Tá certo. Eu sempre me interessei por filosofia, mas quando comecei a ler algumas obras de pensadores contemporâneos, frequentemente encontrava muitas dificuldades. Era comum reler uma passagem várias vezes e ser incapaz de compreender seu significado. Eu ouvia os filósofos discutirem assuntos nos quais usavam as palavras e os termos que eu encontrara na minha leitura, mas não tinha a menor ideia do que estavam falando. Será que eu não era um filósofo, afinal de contas? O mesmo ocorreu com relação à psicanálise. As obras de Freud eram claras e lúcidas, quer eu concordasse ou não com seus pontos de vista. Mas alguns dos psicanalistas que vieram depois dele pareciam estar produzindo uma confusão extremamente sofisticada. Incomodava-me o fato de ter de lidar com minha incapacidade de compreender, quando já me considerava versado em psicanálise. Só para quem não sabe, o Rabino era um excelente e exímio psiquiatra. Então, me lembrei de uma história que meu pai me contara. Baruch Israel viajava de tempos em tempos a várias cidades para tratar de assuntos comerciais. Tratava-se de um judeu devoto, tendo seu pai sido shochet, mas ele não era o que se poderia chamar de brilhante. Em uma de suas viagens, Baruch Israel passou a noite em uma hospedaria. Depois que já se deitara, chegou um padre à procura de um lugar para pernoitar, e foi-lhe dada a outra cama do quarto de que Baruch Israel ocupava. Baruch Israel levantou-se antes do raiar do dia, pois iniciaria a viagem muito cedo. Ele tateou no escuro à procura de suas roupas e mala, mas por engano pegou as vestimentas e a mala do padre. Enquanto Baruch Israel esperava o trem na estação, ele passou por um espelho e ficou atordoado. O que eu estou fazendo são das roupas de um padre, pensou. Não sou padre, sou judeu, sou Baruch Israel. Virou-se e olhou-se novamente no espelho. Lá estava a mesma imagem, e não havia como negá-la. Deve haver algum engano, pensou ele. Contudo, não posso negar o testemunho de meus sentidos. O traje é certamente de um padre. Subitamente ele encontrou uma solução para sua confusão. Vou abrir minha mala, ponderou. Se encontrar um talit e um tefilim, então sou Baruch Israel. Se encontrar os sapatos de missa, então sou padre. Obviamente, como ele, por engano, pegar a mala do padre, Baruch Israel encontrou ali toda a parafernália sacerdotal. Isso parece conclusivo. Enfim, devo ser padre. Mas sua mente não teve sossego. Como posso ser padre se eu sei que sou Baruch Israel, o filho do Sheikh? E se tenho uma esposa, Zelda Chaya, e 7 filhos?
que eles possam estar vivos e com saúde. O padre não tem filhos, não tem esposa feliz. Assim, Borja Israel mergulhou mais uma vez na questão de sua verdadeira identidade. E teve uma ideia brilhante que acreditou resolveria a questão de uma vez por todas. Abrirei esta Bíblia em latim, pensou. Se for capaz de entender o que está escrito, então devo ser padre. Pois como poderia Borja Israel, o filho do Sheikh, saber latim? Se, no entanto, eu não compreender, então, com toda certeza, sou Borja Israel. Borgioso. Todo o tempo Borja Israel é Borgioso. Ele abriu a Bíblia e, é claro, não entendeu uma só palavra. Pronto, concluiu. Está aprovado. Não resta dúvida. Não entendo uma só palavra que está aqui. Portanto, é evidente que não posso ser padre. Mas no instante que ficou feliz com a certeza de sua identidade, seus olhos mais uma vez encontraram o espelho. E ele se viu novamente em trajes sacerdotais. Ora, um argumento lógico não pode negar o testemunho dos sentidos. Não é aceito universalmente que ver é crer. Estou vendo que sou padre, disse Borges. Não há como escapar dessa conclusão. Mas o fato de não entender nada da Bíblia em latim atormentava-o. Como é que posso ser padre e não entender a Bíblia em latim? Entretanto, como as repetidas confrontações com o espelho reforçavam sua identidade de padre, só restou a Borges uma explicação. O fato inegável e irrefutável é que sou padre, concluiu. E quanto à minha não compreensão da Bíblia, pensou, isso não é uma objeção. Ocorre simplesmente que todos os outros padres também não compreendem a Bíblia em latim. E assim cheguei à mesma conclusão de Borges. É verdade, eu não compreendi a filosofia contemporânea e alguns dos psicanalistas mais recentes, mas isso não é incoerente com o fato de eu ser filósofo ou psicanalista, pois os filósofos e psicanalistas contemporâneos, na verdade, também não compreendem seus trabalhos. Já, a volta que ele deu para chegar na conclusão que, de fato, acontece com muitos de nós, certo? Isso acontece com muitos de nós. A gente quer justificar o que não dá para justificar. E, às vezes, simplesmente, não necessariamente todo mundo sabe o que está dizendo. Ok? Não porque foi divulgado na TV, significa que no Brasil estão passando os jogos da China de futebol. Não porque alguém disse que significa que acontece. Em meus estudos para me tornar psiquiatra, aprendi muito sobre a psicologia freudiana. Naquela época, o método de tratamento psicanalítico era muito utilizado. Em uma conversa com papai, expliquei parte da teoria desse tipo de tratamento e observei que poderia durar vários anos até que os resultados fossem evidentes. Pela relação de papai, podia-se ver claramente que ele não dava muito valor a um tratamento que demorava vários anos para produzir resultados. Ele me contou a seguinte história. Um dos membros da nobreza da Rússia feudal era um homem de natureza bondosa e não participava dos pogroms. Os antissemitas mais radicais de sua comunidade tentavam incitá-lo contra os judeus, mas não conseguiam persuadi-lo. Esse nobre tinha um cão de estimação e gostava muito dele. Um dos antissemitas teve então a ideia de tirar proveito desse seu amor pelo animal. Excelência, disse ele ao nobre, o senhor é muito tolerante e bondoso com os judeus de suas terras. No entanto, deve saber que se trata de um povo ingrato, que não reconhece a proteção que o senhor lhes concede. O senhor sabe como esses judeus são espertos. Sabem ensinar um cão a falar e poderiam ensinar até o seu, excelência, mas não o farão, porque o senhor não é um deles, o senhor é um gentio. Mas nunca admitirão isso para o senhor, excelência. Negarão ter essa habilidade e lhe darão milhares de razões para explicar por que isso não pode ser feito. Creia-me, excelência, eu já os vi fazerem isso. Caso se neguem a atendê-lo, é somente porque o senhor é gentio. Mostram-se extremamente ingratos à sua benevolência. Dessa vez, o antissemita atingiu um ponto vulnerável. O amor que o nobre tinha por seu cão era tão forte que suas emoções venceram a razão. Ele mandou chamar os líderes da comunidade judaica. Você sabe muito bem, disse o nobre, que sempre tiveram paz e prosperidade ininterruptas em meus domínios.
algo que os judeus não desfrutam em nenhuma outra região do país. Em troca de minha proteção, só lhes faço uma exigência. Meu cão é meu companheiro constante e me é muito querido. Eu teria muito prazer em conversar com ele, e sei que vocês conhecem o segredo de como ensinar um cão a falar. Desejo que vocês me prestem esse favor. O senhor certamente está brincando, excelência, responderam os judeus. Não sabemos ensinar um cão a falar. Ninguém jamais ensinou um cão a falar. Isso é absurdo. O nobre ficou zangado. Ah, então é assim. É assim que vocês, judeus, mostram sua gratidão. Vocês só se recusam a ensinar meu cão a falar porque sou gentio. De nada adiantaram todos os protestos e explicações. O nobre foi ficando cada vez mais furioso. Mostrou-se irredutível e, por fim, decretou que os judeus teriam um mês para ensinar o cão a falar. Se persistissem em sua recusa, seriam expulsos ou enfrentariam a ira de um pogrom. Os judeus desorientados ficaram fora de si. Como seria possível lidar com tal irracionalidade? Convocaram reuniões comunitárias, rezaram fervorosamente e decretaram dias de jejuns e penitência. Como o fim do prazo de 30 dias se aproximava, começaram a carregar seus pertences em carroças, para não deixar a região escapar e escaparem do inevitável pogrom. No último dia do período de tolerância, um humilde alfaiate, um dos indivíduos menos ilustres da comunidade, levantou-se para falar à congregação. Meus amigos, disse ele, vocês esgotaram todos os seus recursos. Eu lhes peço permissão para interceder junto ao nobre. Você? Exclamaram eles. O que você pensa que pode conseguir? Se nem todos os rabinos e eruditos foram capazes de dissuadi-lo de sua loucura, o que você poderá fazer? O que vocês têm a perder? Perguntou o alfaiate. Vocês estão prontos para partir amanhã. Suas carroças estão carregadas. Então, o que tem para perder? Não? A comunidade admitiu que não havia nada a perder e o pequeno alfaiate seguiu para o palácio. Pouco tempo depois, voltou trazendo o cão por uma coleira. Triunfante, ele exclamou, descarreguem as carroças todos. Ficaremos. Como assim ficaremos? Perguntaram. E o que você está fazendo com o cão do nobre? O alfaiate deu de ombros. Eu simplesmente lhe disse que ensinaria o cão a falar. Mas expliquei que mesmo um ser humano cuja inteligência é muito superior à de um cachorro não aprende a falar em pouco tempo. Uma criança demora pelo menos 2 anos para falar bem. E um cachorro, pelo menos 4 anos. Você está louco? Perguntaram ao alfaiate. O que você pretende fazer daqui a 4 anos? Fiquem tranquilos, meus amigos, disse o alfaiate. 4 anos é muito tempo. Nesses 4 anos, com certeza, acontecerá algo que nos livrará desta difícil situação. Talvez o nobre morra nesse período, talvez eu morra, ou talvez o cão morra. 4 anos é muito tempo. Veja bem, disse papai. Qualquer tratamento que dure tanto tempo certamente coincidirá com algumas mudanças na vida do paciente. Ele pode se casar ou se divorciar. Ele pode enriquecer ou perder dinheiro. Ele pode ter um filho ou talvez um neto. As variáveis podem ocorrer em um período de 4 anos, são inúmeras. Como se pode atribuir qualquer mudança ao tratamento? Eu nunca me tornei psicanalista. Mas qual é o ponto? Durante 4 anos, o psicanalista tem parnassá. Não é verdade? Ele garantiu seu sustento, o psicanalista. O tratamento não sei se vai dar certo em 4 anos, mas pelo menos 4 anos vai pingar todo mês. O problema dele está resolvido. O do paciente, não sei. É engraçado o que você está falando, sabe? Tem uma linha da psicanálise lacaniana, que não pode... Lacaniana, do cão. Né? Isso mesmo. Entendi. A pessoa não pode, por exemplo, depender do tratamento para o sustento, as coisas. Tem que ter uma outra fonte de renda, né? Que exatamente para não acontecer isso, né? Para o vínculo, porque ele não deve, né? Você passar pelo teu vínculo financeiro para um tratamento, né? Então, eles falam que para não depender exatamente só do atendimento clínico do paciente, né? Isso que ele está dizendo aqui. Para muitos pacientes, para muitos profissionais, sim, isso acontece. Infelizmente, não deveria.
Mas, Lógico, o cara faz uma faculdade de vários anos para não viver disso e viver dos bicos. não é bico. Por exemplo, uma outra renda, que você tenha uma outra renda, ou que você já tenha Ou seja, alguma você coisa. atende alguns pacientes, ganha muito dinheiro, investe em imóveis e depois vive dos aluguéis. Clínico. Vai ser uma piada assim, vocês vão ver, assim, numa cidadezinha tinha um médico já idoso e que tinha um paciente que talvez tinha um zumbido no ouvido. E ele ia uma vez por mês e o médico falava, pera, vou cuidar. Ele fazia alguma coisa no ouvido, o paciente que também era um idoso falava assim, olha que maravilha, e ia embora. Passava um mês e ele voltava de novo, estou com zumbido de novo. E assim foi durante um bom tempo. Uma vez o médico precisou viajar. Chamou um jovem assistente e falou, olha, eu vou ficar um tempo fora, você toma um consultório, qualquer coisa na mão dele. Veio esse senhor, o médico atendeu, ele outra vez resolveu e foi embora. Volta o médico idoso, passam longos meses, nada daquele paciente voltar. Falei, escuta, deixa eu te contar uma coisa, tinha um paciente idoso que vinha aqui uma vez por mês com zumbido, nunca mais voltou, o que aconteceu? Ele falou, aquilo era um mosquitinho que ele tinha dentro do ouvido, eu peguei e tirei. Ele falou, isso acabou com a nossa fonte de renda. Enfim. Mas, por exemplo, você pode depender, se você tiver muitos pacientes, agora nesse caso, se você está, por exemplo, começando, tem aqueles 2, 3 pacientes, você não pode depender que a sua renda seja daquilo. Tem que ter alguma outra coisa, entendeu? Você pode ganhar dinheiro com os pacientes dentro dessa linha, mas não que você dependa, entende? Não que você esteja numa posição que você dependa, por exemplo, daqueles poucos para você sobreviver, né? Isso não é indicado. Na teoria tudo é bonito, mas na prática... Um bom dia para todos. Os médicos são mais comerciais.